que a gente vai usar muito é o missal, não vai... O missal romano, né? Aqui. Acho que vocês devem ter por aí o cano romano, que é a oração eucarística 1, que é a que a gente mais faz aqui, usa na paróquia. Esse a gente vai estudar ele de ponta a ponta, a gente vai ler um pouco dele, mas ele vai ser o nosso norte assim da missa. E depois a Bíblia. Eu vou usar sempre essa versão aqui, que ela é muito boa essa tradução. Mas também não vou ficar lendo aqui passagem bíblica não, porque senão cansa e fica demorado. Então eu passo a citação e em casa você lê. Fica mais prático assim. Vou ler uma ou outra citações aqui. Vamos começar com a graça de Deus. A palavra sacrifício, no cano romano, no oração eucarística 1, a palavra sacrifício aparece aproximadamente 5 vezes. Na oração eucarística 2, que é aquela mais breve, que todos os padres gostam de fazer essa oração, que é a mais curta que tem, não aparece a palavra sacrifício. Na oração eucarística 3, ela aparece 4 vezes. E na oração eucarística 4 aparece 2 vezes. A palavra sacrifício. Eu não estou falando que não remete ao sacrifício da missa, mas ela aparece somente 5 vezes na oração maior, no cano romano. Essa curta, né, que todo mundo conhece, 0. A terceira 4 e a oração eucarística 4 aparece 4 vezes. 3 vezes, perdão. Importante saber disso. Sacrifício, que a gente vai a palavra sacrifício, a gente está se referindo no sentido teológico, não no sentido humano. A gente faz muito sacrifício, mas não o sacrifício espiritual. Então, no sentido da missa, que é o que mais importa aqui para a gente, sacrifício, essa palavrazinha aqui poderosa, é a oblação de uma coisa sensível, que tenha valor e que é oferecido somente a Deus. Essa é a definição da palavra sacrifício de maneira bem resumida. Então eu pego uma coisa sensível, mas essa coisa tem que ter valor e eu ofereço a Deus, somente a Deus. Uma vez que é oferecido a Deus, essa coisa sensível, de que tenha valor, ela vai ser destruída. Se for inanimada, ela vai ser destruída. Se for uma coisa animada, também vai ser destruída. Então, eu pego esse objeto, essa coisa sensível, ofereço a Deus, eu vou destruir isso aqui. Esse é o sentido da palavra sacrifício. Então, se for uma coisa animada, que tem a vida, a gente vai dizer que é um sacrifício cruento, que vai ter derramamento de sangue. Então você pega um cordeiro, oferece a Deus, e você tira o sangue desse cordeiro. Se é uma coisa inanimada, você vai destruir de uma forma ou de outra, que aí se chama um sacrifício incruento. Não tem derramamento de sangue, contudo você oferece a Deus. Você pega um vinho muito caro, muito precioso, então você pega ele e derrama. Você destruiu aquele, oferece a Deus, derramando aquele vinho. Ou a plantação, você pega a melhor parte daquela plantação e você destrói aquela plantação. É um sacrifício incruento que não tem derramamento de sangue. Então veja só, eu disse que é uma coisa que precisa ter valor. Aí você lembra daquele sacrifício da viúva que estava lá no templo, e ela ofereceu a Deus exatamente o que ela tinha de melhor. Era uma quantia muito pouca em relação aos outros, mas ela pegou aquelas poucas moedas que ela tinha e ela ofereceu a Deus. Então, é um sacrifício, porque ela pega algo que tem valor para ela entrega para Deus. Então, para ela, esse pouco tinha uma significância muito grande. Então, digamos que tenha sido R$2. Mas esses R$2 para ela era muito importante. Ela pega e oferece a Deus.
gente pode até aumentar aqui uma coisa, mas no sentido espiritual. Quando eu vou oferecer a Deus um sacrifício, vou pegar aqui a realidade da Assunção, né? Ter a missa às 7 horas da manhã e pode ter a missa às 19. Qual que vai te custar mais? O que é mais precioso para você? Aquela meia hora de sono? Então você pega, então vou na missa às 7 da manhã, porque ela me custa muito mais do que na missa às 7 da noite. Então deixo lá 40 minutos desse sono precioso, que é bom dormir um pouquinho mais, saio e venho para a missa. Então é um sacrifício e oferecer a Deus. Eu vou para a missa por Deus. Aí é um sacrifício que mais agrada a Deus do que aquele sacrifício, que também é um sacrifício, lógico, quem trabalhou o dia inteiro, né? E veio à missa às 19 horas. Então o sacrifício ele sempre tem essa conotação. Eu ofereço algo a Deus, não se esqueça que é algo que tem um valor muito grande para mim. E a essência do sacrifício, isso não pode ser deixado de lado, é exatamente a destruição ou a imolação daquilo. Uma vez que eu ofereci a Deus, eu não tenho mais direito àquilo que eu ofereci para Ele. Então tem que ser destruído. Não é sacrifício se não há uma destruição, se não há uma imolação. Tá, e para que se oferece a Deus o sacrifício, essa oblação? Primeiro, para adorar a Deus. Então eu reconheço a sua grandeza, eu reconheço que Ele tem domínio sobre tudo, e eu me submeto ao seu poder, oferecendo a Ele um sacrifício. Então, a finalidade principal do sacrifício é reconhecer a absoluta dependência que a criatura tem do seu Criador. É um sacrifício de adoração. Então, por isso, quando eu pegar o exemplo aqui, das 7 da manhã que eu venho para a missa, eu saio de casa, acordo mais cedo, enfrento talvez o frio, talvez o calor, porque eu vou reconhecer a minha total dependência do Deus, nosso Criador. Esse é o sentido de sacrifício. Essa é a finalidade. E aí os outros pontos. Ofereço a Deus em ação de graças, peço perdão dos meus pecados e imploro as graças de Deus. Então, seriam esses 4 pontos aqui, essencial do sacrifício, aquilo que eu ofereço a Deus. O principal, reconhecer a sua soberania, que é um sacrifício de adoração, nós adoramos a Deus. E depois eu ofereço a Deus o sacrifício de ação de graças, que é conhecido como Eucaristia. Eucaristia quer dizer ação de graça. E depois eu ofereço pedindo perdão dos meus pecados, e aí a gente dá o nome de o sacrifício propiciatório. E eu ofereço a Deus também para implorar as graças, que é o mesmo que falar, é um sacrifício impetratório, onde eu peço a Deus as graças que tanto necessito. Então, em resumo, é um sacrifício de adoração, sacrifício de Eucaristia, sacrifício propiciatório, sacrifício impetratório. Adoração, ação de graças, perdão e implorar as graças que precisamos. Aqui, a essência do sacrifício no sentido teológico da coisa. Um pai que pega todo o seu salário e paga a faculdade do filho, ele faz um sacrifício, mas não é um sacrifício no sentido que estamos falando aqui. É um sacrifício mais humano, é um sacrifício de amor de pai para filho, mas não é um sacrifício no sentido que agrade a Deus, não é um sacrifício de louvor. E nas Sagradas Escrituras, a gente vê muito sacrifício. Tem os holocaustos, que a vítima era integralmente consumida pelo fogo. Então pegava o animal, está em Levítico capítulo 1, você pode ler em casa, o capítulo inteiro, Levítico capítulo 1. Então você pegava o animal, se entregava ao sacerdote, o sacerdote queimava a vítima por completo. Era chamado holocausto. A vítima era integralmente consumida pelo fogo e não repartido. Levítico capítulo 1. Também outro tipo de sacrifício seria o expiatório, está nas Sagradas Escrituras também, que era destinado a conjurar a cólera de Deus, a aplacar a ira de Deus. Então a vítima era parcialmente queimada
no altar, e uma outra parte era entregue ao sacerdote. Então, se queimava uma parte, a outra parte ficava com o sacerdote que oferecia o sacrifício. E tínhamos outros sacrifícios, que era para agradar a Deus, para pedir alguma graça. Esses sacrifícios pacíficos, ele era dividido. Uma parte era queimada, outra parte ficava com o sacerdote, outra parte se entregava para aquela pessoa que mandou oferecer o sacrifício. Está nas Sagradas Escrituras isso aqui também. Está tudo na Bíblia isso aqui. Aí eu falo para vocês aqui as passagens que estão o sacrifício, tá? O sacrifício de Caim e Abel. Está em Gênesis capítulo 4. Para você ler em casa. Versículo 3 e 4. O sacrifício de Noé. Quando acabou lá o dilúvio, Noé foi oferecer um sacrifício. Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 21. O famoso sacrifício de Abraão, que a gente fala na missa no cânon romano. Abraão vai lá entregar o seu filho inocente. É Gênesis capítulo 22, versículo 13. O sacrifício de Jó. Jó capítulo 1, versículo 5. E Levítico capítulo 16. Aí você lê o capítulo inteiro. Aqui está tudo aquilo que eu falei para vocês, a questão do sacrifício. E por que tinha que oferecer então sacrifício? Parece uma coisa um pouco grosseira, né? Só que os sacrifícios antigos, isso que a gente acabou de falar, que queimavam os animais, tinha o sacrifício do bode expiatório, conhece esse? Que o sacerdote, tá, vocês vão ler lá na Bíblia, na passagem que eu mandei para vocês. O sacerdote colocava a mão no bode, inclusive tinha sangue e tudo mais, fazia lá o rito, e depois soltava o bode. Estava na mata, digamos assim, e o bode ia caminhando com o pecado do povo. É o sacrifício do bode expiatório. Então soltava ele até o que ia acontecer com o bode, até ele morrer. É uma figura de Jesus Cristo, que ele carrega, ele caminha com nossos pecados. Então, nada mais é os sacrifícios antigos, só uma figura, uma sombra do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Isaac, Abraão pega seu filho, e todo mundo já sabe. Ali é a figura de Cristo que está carregando a sua cruz. Você sabe que Isaac carrega a lenha, né? E a figura de nosso Senhor que está carregando a cruz para o sacrifício. Diferente, né? Abraão não matou seu filho, Deus não permitiu. No caso de Jesus Cristo, ele de fato morreu. A gente vai ver também os cordeiros, né? E a gente vê nas Sagradas Escrituras, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo sacrifício antigo não passava de uma figura, de uma sombra do sacrifício maior, que era o sacrifício de nosso Senhor na cruz. E aqui a gente vai falar na próxima quinta-feira da importância do sacrifício de nosso Senhor. Mas é só para entender que aquilo que a gente acabou de falar não passava de uma figura para o grande sacrifício que estava para acontecer. Só que Deus se contentava com esse sacrifício. Nosso Senhor ainda não tinha chegado, não aconteceu ainda a encarnação, então ele se contenta com esse sacrifício do bode expiatório, do bode, enfim, tudo aquilo que a gente falou. Guarda essa informação, o sacrifício ele é oferecido a Deus e somente a Deus, que eu vou chamar a sua atenção daqui a pouco para o missal. Qual a estrutura do missal? Ele não é oferecido a Nossa Senhora, não é oferecido a São José, não é oferecido a nenhum santo. Ele é oferecido a Deus. Isso aqui é importante, senão a gente não vai entender a essência. Agora vamos para a profecia de Malaquias. É um dos últimos dos profetas menores. Malaquias capítulo 1, versículo 10 e 11. É uma profecia bem curta. É tão curta que eu até anotei aqui. Vou ler para vocês. O meu afeto não está convosco, diz o Senhor Deus dos exércitos. Olha só.
nem eu receberei donativo algum da vossa mão, porque desde o nascente do sol até o poente, o meu nome é grande entre as gentes, e em todo lugar se sacrifica e se oferece ao meu nome uma oblação pura. Onde vocês já viram essa expressão aqui, se vocês estão atentos à missa? Qual oração eucarística aparece isso aqui? Aqui vocês não vão lembrar muito, que raramente eu faço, né? Oração eucarística terceira. Aqui eu não faço muito, é verdade. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Aqui é a profecia de Malaquias. O meu nome é grande, desde o nascente do sol até ao poente, está falando de um sacrifício. Está aqui na oração eucarística 3. Tá, explicando. Essa profecia está se referindo a um novo sacrifício. Ele não está se referindo a esse sacrifício que você vai ler em Levítico, de Abraão, de Caim e Abel. Está falando de um novo sacrifício, e que esses sacrifícios que a gente vai ver aqui, você vai ler em casa, ele vai deixar de existir. Então ele está se referindo a um novo sacrifício, e o que está aqui vai ser derrogado, vai ser deixado de lado. E se trata de fato de um sacrifício, que está aqui. Se sacrifica e se oferece ao meu nome, uma oblação pura. Essa profecia também fala que esse sacrifício é universal, que está aqui. Nem se receba donativo algum de vossa mão, porque desde o nascente até o poente, meu nome é grande. E em todo lugar se sacrifica. É universal. Então não é numa cidadezinha, não é numa região, é no mundo inteiro. Em todo lugar se sacrifica. No mundo inteiro. Entre todas as gentes. Então não é um pequeno grupo. Todas as pessoas, seja judeu, seja católico, independente da religião aqui, ele quer falar que é toda a gente, o mundo inteiro. Não estou relativizando as religiões, não. Estou simplesmente falando que é para todos o sacrifício será oferecido. Que não se trata de um pequeno grupo. E também em todos os momentos, do nascer ao pôr do sol. Será que está tendo missa agora, em algum lugar? Do nascer ao pôr do sol se oferece um sacrifício. A profecia de Malaquias está falando. Então não é um sacrifício que acontece uma vez por ano, mas acontece todos os dias, e assim está aqui na cidade de São Paulo, todo momento está tendo missa. Você pega assim o Brasil, toda hora está tendo missa também. Pega o mundo inteiro, sempre está tendo padre rezando missa. Então a profecia, ela se refere exatamente ao santo sacrifício da missa. Vamos lá, é um sacrifício novo, se fala de fato de um sacrifício, ele é universal em todo lugar e é do nascer ao pôr do sol. E um detalhe muito importante, se oferece ao meu nome uma oblação pura. Oblação é a oferta, tá? É aquilo que se entrega para Deus. Então o Senhor está oferecendo uma oblação pura. Quem é essa oblação pura? A gente já sabe que é Jesus Cristo. Essa profecia de Malaquias é muito bonita. Só para você, quem não marcou. É Malaquias, capítulo 1, 10 e 11. Não vai esquecer desse detalhe. É um sacrifício puro e é um sacrifício agradável a Deus. Outro ponto, não pode ser o sacrifício dos judeus porque foi abolido. E não pode ser o sacrifício da cruz porque foi oferecido no Calvário em um único lugar. Então ele só pode estar falando de um outro sacrifício aqui.
que, lógico, é o santo sacrifício da missa. Eu vou lendo e a gente vai vendo agora onde está as palavras sacrifício e oblação, a gente vai fazendo comentário. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicantes os rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Olha o que segue aqui. Que aceiteis e abençoeis esses dons, estas oferendas. Estamos oferecendo alguma coisa aqui. Mas você notou a primeira frase? O sacrifício é oferecido a Deus, ó, Pai de misericórdia. Então não está falando com Jesus Cristo aqui. Isso é muito importante a gente já ter essa noção. O Padre é como se estivesse se dirigindo diretamente a Deus Pai. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores. Não está falando de Jesus aqui, nem Nossa Senhora, nem São José, ele está falando com o Pai. É alguma coisa que está sendo oferecida a Deus. Que aceiteis e abençoeis esses dons, essas oferendas, que é o pão e o vinho, ainda não é o corpo de nosso Senhor, mas ele já foi consagrado para nosso Senhor. Este sacrifício, já está falando que é um sacrifício, mas nem aconteceu a consagração, mas a igreja já está chamando a nossa atenção para o sacrifício. Este sacrifício puro e santo. O que é que Malaquias diz na profecia dele? Se oferece ao meu nome uma oblação pura. É aqui o Cânon Romano está falando exatamente isso. Esse sacrifício puro e santo. A profecia de Malaquias aqui. Que oferecemos, antes de tudo, pela vossa igreja, e segue, né? O leitor não vai ficar cansativo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação em vos servir. Olha o que segue aqui. Por eles nós vos oferecemos. Estamos oferecendo alguma coisa. Olha a riqueza aqui. E também eles vos oferecem. Mas é o padre que oferece ou é o povo que oferece? A gente vai estudar isso aqui. Eu estou oferecendo e você também. Eu ofereço do meu modo e você do seu modo. A gente vai chegar nesse ponto aqui. Mas importa saber que estamos oferecendo algo ao Pai. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor. Sacrifício de novo. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos. Em nome de Deus, não é o dinheiro que você está oferecendo ali. A obra, tudo bem que você fez a sua oferta, etc. Você está oferecendo a sua vida a Deus, isso é bonito. A oblação que nós estamos oferecendo a Deus, a oblação é a vítima, já entendemos que é nosso Senhor. Então não vamos cair nessa história de que é o dinheiro que você está ofertando na missa. Não é. É a sua vida? Também é a sua vida, mas tudo é secundário isso aqui. Mas o principal é a vítima que é nosso Senhor Jesus Cristo, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, abençoar e santificar essas oferendas. Estou falando do pão e do vinho. Recebei-as como sacrifício. Então o pão e o vinho daqui a pouco vai ser um sacrifício, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição dentre os mortos, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, profecia de Malaquias, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. O pão da vida eterna é Cristo. O cálice da perpétua salvação é o sangue de Cristo. Então,
já aconteceu a consagração, nosso Senhor já está no altar, agora estamos afirmando que estamos oferecendo a Deus é uma vítima perfeita, que é o próprio Cristo. Que é o santo sacrifício da missa. Então não é mais o cordeiro, não é mais o bode, é o próprio Cristo aí que está no altar. Recebei, ó Pai, com olhar benigno nesta oferta, Cristo. Aí a igreja vai lembrar a gente do sacrifício de Abel. Como recebestes os dons do justo Abel. Você vai ler lá o que ele fez. O sacrifício de nosso patriarca Abraão, que ele foi levar o filho dele para o sacrifício. E a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Vou falar dele próxima quinta-feira. Quem é esse Melquisedeque aqui? É bonito. Então, invoca o sacrifício de Abel, já que ele aceitou, o de Abraão, o de Melquisedeque, aqui está algo que é infinitamente maior do que o de Abel, de Abraão e Melquisedeque, que é o corpo e o sangue do nosso Senhor. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que essa nossa oferenda seja levada à vossa presença. Meu que falasse que esse sacrifício chegue até vós. Perguntas? Não vou explicar o cano inteiro, eu só quis focar aqui onde aparece a palavra sacrifício, onde está a palavra oblação, a oferta, porque é para dizer que a missa, ela nada mais é do que aquilo que a profecia de Malaquias fala, que aquele sacrifício antigo foi abolido e que agora temos um novo sacrifício, que é o santo sacrifício da missa. Só que antes do cânon romano, se traz no altar as oblatas, que é o pão e o vinho, já se consagra a Deus, bendito seja Senhor Deus do universo, já estamos separando o pão e o vinho. E tem uma fala aqui que todo mundo diz. Quando o padre está lá, faz esse gesto aqui, não sei se você conhece essa oração, eu vou ler para vocês. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício. Essa oração faz em silêncio aqui, talvez ninguém escuta, né? De tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Já está falando do sacrifício, é a oração que faz. Depois o padre levanta a voz e diz o quê? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício, a gente vai oferecer a Deus um sacrifício. E o que é que você responde? Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Estamos oferecendo um sacrifício. Então a missa toda só se fala de sacrifício. E é o sacrifício da missa de nosso Senhor. É todo mundo que pode oferecer o sacrifício da missa? Não. Melhor, pode oferecer um sacrifício? Não. Para oferecer um sacrifício tem que ter o sacerdote. Então, oferecido por um ministro, ele faz o papel de intermediário. Então, orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício. Então, eu pego as suas intenções, aí sim é válido, eu pego as suas intenções e o sacerdote, ele é responsável de apresentar a Deus. Aí sim, aí vale aquela máxima. É a sua vida, é o seu sofrimento, é a sua oferta, tudo aquilo que você traz da missa é entregue ao sacerdote e ele apresenta a Deus. Mas aqui de maneira secundária, tá? Lembrando que a oferta principal é nosso Senhor. Mas quem faz esse caminho é sempre o sacerdote. E aí ele destrói e é feito somente a Deus, nosso Senhor.